os Estados Unidos sempre teve uma mistura de linhas de governo federal e estadual, né? Agora, nos Estados Unidos, o governo federal entrou numa fase de obscurantismo com a ciência inacreditável, né? Uma coisa nunca vista nos Estados Unidos. Nunca vista. Com todas as mudanças que nós tivemos de governo republicano e democrata, há anos nunca houve, né? Esse espírito obscurantista que existe hoje no governo Trump. Mas no Brasil, aqui no estado de São Paulo, especificamente, a USP certamente é a universidade que tem mais recursos do que qualquer outra universidade, e a FAPESP. Aqui tem a FAPESP, que tem uma linha, sempre teve uma linha de crédito muito importante, né? Isso é mais ou menos de forma permanente ou também sofre muita oscilação política? Não, a FAPESP é um espetáculo. Eu brinco, né? Vocês devem ter percebido que eu sou carioca. É uma questão de honra manter meu sotaque, apesar dos 30 anos de São Paulo. Mas eu brinco que eu troquei Ipanema pela FAPESP, né? Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Rio, mas aí eu conheci a FAPESP e a USP. Então, a FAPESP, ela tem essa constância no financiamento à pesquisa. Você tendo mérito no estado de São Paulo, não vai faltar dinheiro para a sua pesquisa, tá? Você tendo mérito, você mostrando resultados, é incrível. Eu tenho a maior gratidão a São Paulo, assim, porque foi realmente onde eu tive o ambiente para poder realizar todo o meu potencial, uma vez que eu escolhi ficar no Brasil, né? Então, faz toda a diferença do mundo. E ela, né, entra governo estadual, sai governo estadual, ninguém até hoje teve coragem de mexer com a FAPESP. A FAPESP recebe 1% da arrecadação do estado de São Paulo e investe isso em pesquisa tanto na academia quanto na indústria. A FAPESP também tem uma linha de financiamento para startups, para promover inovação. E isso é absolutamente admirável e com muita eficiência, né? Não é aquela agência que gasta uma fração grande na própria administração, não. Ela é de uma extrema eficiência e totalmente baseada em mérito. Então, enfim, isso faz com que São Paulo realmente se destaque, né? Então, eu brinco que, enfim, os Estados Unidos está para o Brasil, assim como acaba que São Paulo está para o resto do Brasil. E é uma pena, porque é vontade política, né? Os outros estados têm as suas fundações de amparo à pesquisa, então é uma questão de vontade política de cada governo estadual, né, de seguir esse modelo da FAPESP. Agora, São Paulo também teve uma grande vantagem, né, Lígia? Teve uma alternância política, mas muito dentro do bom senso, né? Nós nunca tivemos esse populismo que tem no resto do Brasil. Eu acho que isso também ajudou a blindar a FAPESP, né? Mas o importante é que você está dizendo é que a FAPESP sempre teve uma atitude muito técnica, sem direcionamento político, e isso é fundamental para a pesquisa. Total, né? Exatamente. Pesquisa, você não pode ser ideológico em ciência, entendeu? Aliás, na própria agricultura, Embrapa, tudo isso é um investimento de muito longo prazo, né? Longuíssimo prazo, e olha, né, os retornos. A Embrapa revolucionou. O agro é o que é hoje em dia no Brasil, muito por conta da Embrapa, né? E é um investimento a longo prazo, mas que se paga, que dá muito lucro. Agora, Lígia, você estava explicando que essa medicina de precisão, ela pode abrir ainda mais, vamos dizer assim, entre países ricos e pobres, se nós não... Porque uma coisa é você descobrir, como você está fazendo toda essa descoberta do DNA, mas aí, por exemplo, o laboratório não está interessado em desenvolver remédio específico que atinge um determinado tipo de DNA que não atinge o outro. É melhor fazer para a população branca que tem poder aquisitivo maior. Como é que isso vai influenciar, você acha, a indústria farmacêutica em parte de pesquisa e determinadas doenças que afetam mais determinadas populações ou não? Olha, a indústria farmacêutica, ela enfim, para fins lucrativos, né? Então, enfim, ela tem lá uma série de critérios para ela escolher as linhas de desenvolvimento de produtos dela, né? Por isso que é fundamental você ter apoio de governos à pesquisa, para tratar de doença negligenciada, para tratar de doenças de populações mais pobres, né?
Então, a gente não pode ficar só dependendo, né, dos interesses da indústria farmacêutica for profit. Agora, essa medicina preventiva que deve crescer muito, eu imagino que isso vai mudar muito a estrutura, por exemplo, do SUS, ou seja, o médico da família vai passar a ter uma importância muito maior, né? A de baixa complexidade vai passar a ter um momento importante como fonte de diagnóstico. Como é que nós vamos formar essa mão de obra para esse mundo novo o que você está dizendo da medicina, né? Essa parceria de ciência e medicina é o mercado que vai direcionar essa mudança de atitude, ou isso é uma mudança de política pública? Olha, eu acho que se a gente for depender do mercado, tem que ser política pública. Certo. Né? O salário do médico não é o que vai fazer aumentar. Na verdade, né, a prevenção, o médico de família, ele já deveria ser, e já é, né, o foco. A gente já pode fazer muita prevenção sem o DNA. Uhum. A história do conhecimento do DNA é levar essa prevenção ao extremo. Uhum. Mas com o que a gente já conhece hoje, né, o Drauzio Varela é que fala, a gente fica falando dessas coisas, mas se você não fumar, fizer exercício e controlar a alimentação, você ganhou aí uns 10 anos de vida, né? Enfim, mas você precisa muito das políticas públicas, né? Para atrair pessoal, para atuar nessas áreas de medicina de família e de prevenção. E Lígia, a USP especificamente, você tem uma atividade ligada com a universidade, mas agora também você está desenvolvendo o seu lado empresarial. Tá vendo? Essa tua fase de captar recurso ajudou a te criar essa veia empreendedora aí. Conta um pouco pra gente como é que vai ser tirar a pesquisa do laboratório e transformar em negócio. Legal. Olha, a gente, na verdade, todo cientista é um empreendedor, né? Todos os projetos de pesquisa que eu já realizei, seja do camundongo transgênico, da célula-tronco, né, agora o DNA do Brasil, a gente tem que escrever um projeto. Eu não faço um business model, mas eu faço um projeto de pesquisa que tem que fazer sentido. Eu tenho que vender isso para algum investidor, eu tenho que fazer um pitch, só que não é para o pessoal de venture capital, é para as agências. Ministério da Ciência, da Saúde, para a FAPESP, né? A gente tem que vender o nosso projeto, aí eu vou ter que fazer a equipe e vou ter que apresentar o resultado. O resultado não é o IPO, não é a saída múltiplo, mas é um avanço no conhecimento científico. Então, de alguma forma, a gente eu já tive que fazer várias rodadas disso. Né? Agora, eu vi uma oportunidade pela primeira vez que me fez brilhar muito os olhos de fazer isso fora da academia. Né? Então, à medida em que eu fui conhecendo essa área de medicina de precisão, do estudo de genomas humanos, e a gente começou a ver os primeiros resultados desses genomas brasileiros, e a gente viu a quantidade de novidades que saía dali, eu vi que a gente tinha ali uma oportunidade, porque essas novidades que a gente aprende sobre o nosso DNA, elas têm um grande potencial para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos, né? Então, por exemplo, eu aprendo lá que uma variação genética no gen A faz com que a pessoa tenha colesterol baixo. Uhum. Eu falo, o que é esse gen A? Qual é a proteína que ele faz? Então se eu não produzo essa proteína, eu tenho colesterol baixo, então eu vou inventar um medicamento para inibir essa proteína. Então essas dicas, essas pistas que a gente vai descobrindo sobre a nossa biologia no estudo do DNA, isso acelera muito o desenvolvimento de novos fármacos. E a indústria farmacêutica usa essas informações desses bancos de dados que existem no mundo todo. Só que eles só têm DNA de gente branca. Uhum. Então, quando eu vi que o DNA de brasileiro tem muita novidade, eu falei, nossa, isso aqui pode ter muito valor para a gente avançar também o desenvolvimento de novos fármacos.
tá? Mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer de uma forma diferente do que a gente estava fazendo lá dentro do projeto acadêmico. Então, eu criei, pela primeira vez, eu fui empreender, né, na iniciativa. Primeiro eu criei um PowerPoint que para mim parecia um modelo de negócios de Harvard. Achei incrível, fui apresentar para um primeiro potencial investidor, que foi o Eduardo Mufarrege, que na época ele tinha um fundo que queria investir em empresas que vão resolver problemas do Brasil. Eu acho isso lindo, né? Essa coisa do investidor de impacto. E na época ele estava até pensando em educação, mas eu já fui enfiar lá um DNA. Aí ele olhou aquilo e falou, Lígia, não entendi nada. Parece bacana, mas não vi se isso aí, se tem um modelo de negócios que fique em pé. E aí foi super legal, porque ele contratou um consultor para trabalhar comigo e com os meus sócios cientistas também, para ver como é que aquilo poderia virar um modelo de negócio que ficasse em pé. E aí o cara trouxe várias técnicas, o Canvas, o isso e aquilo. E 2 meses depois a gente apresentou para ele esse modelo de negócios agora profissionalizado. Ele achou bacana, entrou, trouxe 2 investidores americanos, trouxe o Armínio Fraga, que é outro investidor de impacto, que está interessado... Muito em saúde, ele está fazendo... E está, né, muita coisa em saúde, está interessado nisso, né? O que essas empresas vão trazer de ganho para a sociedade brasileira? Então, muito alinhado com a nossa missão. E aí comecei a Gente. O nome da empresa é Gente, que é GEM-T, que é a união do GEM com a tecnologia, mas é uma empresa sobre gente.